Boa noite, seguidoras da rede pedagógica, boa noite, seguidores da rede pedagógica. Nós somos milhões espalhados por este vasto mundo. Estamos aqui de volta para a segunda e última live do dia, que faz parte do lançamento do curso Alfabetização e Letramento da professora doutora Rafaela Marques. Foi sensacional a primeira live, eu tenho certeza que todo mundo que participou da primeira adorou pelos comentários aqui e pela quantidade de corações, né, que foram aí subindo pela telinha. Nós vemos que realmente todo mundo adorou e não é para menos. Nós estamos aqui fazendo uma aula sobre alfabetização e letramento em altíssimo nível com essa professora que é realmente encantadora, muito experiente, muito bem preparada, que é a professora Rafaela Marques. E é interessante, né, porque nós começamos este curso de alfabetização e letramento pelo começo, não é? Que é a parte da definição do nosso cliente, do nosso público, da pessoa que vai participar conosco deste processo de ação e letramento. Sim, na verdade, aquela ideia de que o professor alfabetiza a criança, até mesmo esta ideia, né, ela é contestada, na verdade, ela não é correta. Não é isso, professora? Não, eu estou aqui Não. dizendo o seguinte, né? Não é o professor que alfabetiza o aluno, né? Como é que seria, então, essa relação, professora Rafaela Marques? O professor é o mediador, né? A importância dele é fundamental, claro. Mas isso não quer dizer que a criança não traga uma bagagem importantíssima, tendo em vista que ela nasceu em uma sociedade considerada letrada e que ela já percebeu várias manifestações linguísticas desde a mais tenra idade. Então, não é que o professor não seja, sim, um dos protagonistas, porque ele sistematiza, né, como essa criança vai ter acesso à alfabetização. Ele, inclusive, tem uma situação que muitas vezes não é tão horizontal como nós falávamos, que é o professor que determina, por exemplo, o método de alfabetização. Né? As crianças têm pouca participação social ainda, quando elas entram na escola, e não se discute com elas determinadas coisas, até mesmo porque elas não têm o conhecimento. Então, se nós formos pensar em uma situação de hierarquia, sim, nós ainda estamos numa situação hierárquica extremamente desigual, porque nós decidimos muitas coisas ainda. O que a gente pode fazer? Minimizar. Se eu decido que eu vou alfabetizar letrando, por exemplo, porque a criança não tem ainda possibilidade de discutir essa questão pedagógica comigo, por que eu não posso perguntar para ela que texto ela quer trabalhar? Mostrando para ela que o contexto de texto é amplo, né, extremamente amplo, e que um texto pode ser, por exemplo, um desenho, né, um texto não verbal. E aí, a partir daí, ela fez a escolha por esse texto. Então, são várias possibilidades de participação social das crianças na escola, várias possibilidades, né? E a gente precisa exercitar essas possibilidades, tendo em vista que nós já temos escolhas que são nossas. Nós já fazemos muita escolha enquanto adultos, enquanto pais, enquanto professores. O que elas puderem participar do seu próprio processo de aprendizagem, tendo em vista que elas são o sujeito desse processo e as protagonistas, e que há uma interação, e nessa interação há conhecimento de ambas as partes, eu acho que é importante, né? É A questão muito, de participação social. é muito legal, né? E até mesmo quando não verbalizam, né, essa participação delas Sim. na definição de certos critérios do processo de alfabetização, a criança até pela própria reação. Por exemplo, o professor está utilizando uma abordagem que não está funcionando. Não é? Então, respeitar também a criança é fazer os ajustamentos necessários para que a criança aprenda de uma forma que realmente
é compatível com as suas potencialidades, né? Com as suas subjetividades, com o seu perfil. Não é isso, professora? Isso, e o corpo fala, né? A gente fala muitas vezes as crianças não sabem se expressar tão claramente pela linguagem verbal ou oralizada, né, como nós fazemos, mas o próprio corpo das crianças fala. A gente pode perceber um certo incômodo quando as crianças não estão aprendendo, empatia ou desinteresse, né, seria o inverso da empatia, desinteresse, apatia. Errei aí na palavra. Mas você percebe, quando você não está conseguindo alcançar, muitas vezes a criança, ela transparece isso pela linguagem corporal, né? A linguagem verbalizada, ela vai ter vergonha, ela ainda não vai entender que ela pode não saber, né? Ela é muito nova para entender que nós somos aprendizes a vida inteira. Então ela acha, nossa, se a tia me ensinou tal coisa, eu preciso saber daquilo. Então a vergonha de perguntar nos anos iniciais é muito grande, é muito raro o caso da criança que levanta a mão e fala, eu não entendi. Por quê? Porque ela ainda não conhece certas convenções, né, que a gente tem para poder manifestarmos, por exemplo, a nossa não compreensão. Mas o corpo da criança fala o tempo todo e nós, como professores, precisamos ter o tempo inteiro essa noção do todo e observar, né? A gente vai perceber um determinado incômodo. Outra forma de demonstrar incômodo, excesso de bagunça. A criança que fica extremamente hiperativa naquele momento da explicação, que vai mexer com o colega, que grita, que dá um jeito de chamar atenção, que cai no chão da sala ou que vai bater em alguém. Muitas vezes isso é canalizado, inclusive para agressão, mas parte da falta de compreensão do que o professor está falando. E só depois pode se descobrir, por exemplo, um problema auditivo, pode se descobrir algum outro tipo de dificuldade que ela tem, mas é a forma como ela gostaria é como ela encontra para manifestar, né? Ó, estão perguntando qual o tema, gente, alfabetização e letramento, começando das noções da criança, que já perguntaram um monte de vezes aqui qual o tema que a gente está falando. Gente, então realmente não fizemos aqui essa introdução, né? Já começamos aqui direto, mas deixa então pontuar aqui para vocês. Olha, esta é a segunda live da aula do curso Alfabetização e Letramento com a professora Rafaela Marques. O tema de hoje, eu até cheguei a falar isso sim no começo, acho que o pessoal entrou depois, é a criança, né? A criança, isso. Então, que é o nosso tema. Nós começamos então a nossa jornada de conhecimento desta noite com uma live com a professora Rafaela Marques, que se iniciou às 19 horas. Quem perdeu, né? Perdeu mesmo, mas não se desespere, porque essa live está salva no Instagram da Rede Pedagógica. Depois você volta lá e assista a este vídeo. Vai estar também disponível no YouTube da Rede Pedagógica, que é youtube.com/canal/Rede Pedagógica, e também no Facebook da Rede Pedagógica, que é facebook.com/Rede Pedagógica. Professora Rafaela, nós ficamos devendo aqui uma resposta para o Davi, que questionou sobre as estratégias de alfabetização em salas multisseriadas. Davi, eu parto do princípio que você vai ter uma heterogeneidade na sua sala maior ainda do que a gente já encontra nas nossas turmas que os estudantes estão na mesma faixa etária. Né? A gente começa pontuando que faixa etária equivalente não quer dizer mesmo ponto de partida. Aliás, são pouquíssimas as crianças que apresentam o mesmo ponto de partida, porque elas são seres individuais com as suas singularidades. Mas no caso de uma turma multisseriada, Davi, que eu sei que tem muitas regiões do Brasil e que eu trabalhei bastante com essas turmas no começo do magistério, né? Infelizmente, acaba que a gente pega algumas turmas que demandam mais experiência, que demandam a gente se debruçar mais no começo da nossa carreira, parece que sempre é assim, né? Mas peguei turmas multisseriadas na capital federal do Brasil no início do ano 2000.
né? Então, imagino como está o país adentro e a gente ainda tem bastante. No caso de uma turma multisseriada, você tem que trabalhar com a perspectiva de que na sua turma os pontos de partida são totalmente diferentes. Qual o primeiro ponto que eu te falo que você deve fazer? Um diagnóstico. Primeira coisa. Daí, como diagnóstico, você tem N possibilidades. O diagnóstico que eu trago no meu curso, que é uma intervenção, não uma classificação de maneira nenhuma, né, na alfabetização, a gente não vai classificar, estereotipar, rotular de maneira nenhuma, mas é uma forma do professor ter uma visão de como está a turma dele. Eu trago a psicogênese da língua escrita da Emília Ferreiro. É uma estratégia muito eficiente de eu saber que estudante está na hipótese silábica alfabética de escrita, que estudante está na hipótese silábica, que estudante está na hipótese alfabética. É muito, muito interessante. Mas você, se não tiver o passo a passo, né, e não tiver a segurança de aplicar o teste da psicogênese, que a gente chama mesmo, né, você pode aplicar um ditado que já vai te dar uma ótima visão de como é a heterogeneidade dessa sua turma, né? Não basta eu saber que minha turma é heterogênea, eu preciso saber quais são os pontos de partida, quais são os níveis de aprendizagem e de experiência que as crianças têm com relação à língua, quais são as hipóteses que elas possuem. Por um simples ditado, né, você pode começar de palavras simples e colocar, claro, algumas palavras com algumas irregularidades, mas poucas. Você pode começar, por exemplo, com uma palavra monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba e pronto, né? E a partir daí você vai conseguir verificar em que hipótese de escrita as suas crianças estão. A partir desse ponto, né, sabendo das hipóteses, você pode variar o trabalho em sala de aula. E variar o trabalho em sala de aula não quer dizer variar tudo. Com o mesmo texto, você pode atender as crianças das mais variadas hipóteses, fazendo o quê? Atividades diferenciadas, né? Então, por exemplo, se uma turma já consegue produzir um pequeno texto, por exemplo, envolvendo essas palavras do ditado, geralmente essas palavras do ditado vêm de textos, tá, gente? Evitem ditados desconexos com palavras aleatórias. Geralmente a gente trabalha um texto, uma encenação teatral, a gente faz toda aquela preparação primeiro com algum gênero, para depois ditar as palavras, que aí as palavras já têm um mínimo de familiaridade com as crianças e elas não chegam assim de sopetão. E aí, a partir dessas palavras, um grupo já pode fazer frases, pode ser um grupo que está um pouco mais adiantado nas suas hipóteses. No outro grupo você pode fazer fichas conflito, você pode fazer fichas só com as imagens e colocar os quadradinhos equivalentes, tanto à quantidade de letras das palavras, quanto à quantidade de sílabas. Isso vai depender bastante do seu objetivo, porque muitas vezes quando a criança percebe que a palavra tem mais letras do que ela imaginava, ela vai refletir acerca e vai fazer novas tentativas, e nessas tentativas ela vai crescendo. Então a gente trabalha muito na alfabetização com essa perspectiva de fichas já marcadas de ou quantas letras ou quantas sílabas, dependendo do nosso objetivo, né? Fica bem mais claro para as crianças. Em outro grupo, por exemplo, que esteja numa hipótese um pouco anterior, né, a gente evita falar quem, evita falar lá no... são palavras que estereotipam bastante. Então, quem está na hipótese anterior, você pode fazer trabalhos mostrando essas palavras, por exemplo, num alfabeto móvel e pedindo reconhecimento de letra inicial e letra final. Percebe que com a mesma estratégia, com o mesmo texto, com o mesmo gênero textual, você vai estar trabalhando demandas diferentes. Estou falando que é fácil de maneira nenhuma. Você vai andar muito pela sala, você vai se cansar muito, você vai atender de forma totalmente diferente, só que você pode variar. Um dia trabalhar com grupos que estão em hipóteses parecidas e outro dia trabalhar com grupos e hipóteses completamente diferentes, que eles se ajudam, né? E aí é uma estratégia que a gente utiliza muito até na questão da inclusão, né? Nos anos iniciais, principalmente na alfabetização, geralmente as crianças não foram diagnosticadas ainda. Então, além de trabalhar com heterogeneidade de aprendizagem, a gente trabalha realmente com crianças com deficiência, né?
E aí, a gente faz essas estratégias para quê? Para a partir da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, elas se ajudarem mesmo. Quando você mistura as hipóteses, você pode ter certeza que naquela mesinha ali, entre tapas e beijos, que acontece isso muito dentro de sala de aula, uma vai aprender em interação com a outra. Elas vão se ajudar. Então, realmente, em uma turma multisseriada, o trabalho tem que ser bastante variado. Só te falo o seguinte, os indícios que eu tenho de alfabetizar letrando é não isolar um grupinho e trabalhar uma coisa completamente diferente com eles, porque eles vão se sentir excluídos. Procurar formas práticas de linguagem para que eles possam participar daquele mesmo texto. Eles se sentem mais incluídos, mesmo a atividade deles sendo um pouco diferente. Sabe por quê? Porque eles vão ver que cada grupo está diferente. Então, eles não vão pensar, nossa, só o meu tá assim. Não, todos estão diferentes. 5 ali estão fazendo uma produção textual já, 5 ali estão fazendo frases, 5 ali estão na ficha conflito. São atividades diferentes. Eles não vão conseguir ainda determinar tão bem que são a gradação de dificuldade, né? Mas você partiu do mesmo texto e você possibilitou a essas crianças participarem oralmente de outras formas que eles estão no momento mais preparados do que, por exemplo, na escrita. Mas, primeiro, diagnóstico, depois, a questão de diferenciar as estratégias, as atividades mesmo, por hipóteses, né? Não adianta a gente dar uma produção textual para um grupo que ainda está fazendo bastante ficha-conflito, ainda está ali ainda fazendo fichas, ele olha a figura, ele tenta ali na hipótese dele completar aquelas lacunas, né? Isso é feito muito, isso é feito exaustivamente para ele sair daquela hipótese, né? Então é variando mesmo as atividades. Seria mais ou menos isso. Sugiro que você leia Emília Ferreiro, né? Bastante. Nosso curso vai ter um módulo quase todo para falar dela, que está muito legal, que tem inclusive exemplos reais, né, que colegas, amigos meus, professores me cederam, né, e eu dei o crédito, de crianças que encontram nessas hipóteses. Porque quando a gente vê só a explicação, muitas vezes a gente não consegue. Daí você vê ali, você fala, nossa, meu aluno está assim. Então, essa hipótese de escrita dele, e eu indico algumas intervenções para fazer em cada nível. Legal, gente. Deixa eu abrir aqui os comentários. Vocês podem mandar perguntas, porque essa é uma aula interativa. Olha só, quem chegou depois. Eu vi que um montão de gente entrou na sala depois, né? Nós estamos aqui na segunda live de lançamento do curso Alfabetização e Letramento com a professora doutora Rafaela Marques, que aqui está com a gente respondendo perguntas e explanando tópicos da aula que foi liberada na plataforma. Então, funcionou da seguinte forma. Nós tivemos a primeira live, começando às 19 horas. Foi maravilhosa esta live, com muitos conteúdos ricos sobre alfabetização e letramento. Depois nós assistimos a uma aula na plataforma, todos nós juntos. E voltamos agora para fazer o fechamento dessa aula de lançamento do curso Alfabetização e Letramento. E vamos disponibilizar depois dessa live para você fazer mais tarde, ou amanhã, ou né, no final de semana, quando você quiser, a segunda parte da aula na plataforma. Quem não se inscreveu ainda, não perca tempo, gente. Olha, esse aqui é um negócio da China, tá? Porque você ganha 4 aulas grátis, você se inscreve em www.rpad.com.br no curso Alfabetização e Letramento. O link está na bio do Instagram da Rede Pedagógica. E depois dessas 4 aulas, se você quiser, você pode adquirir o curso por 4 parcelas de R$50. Você ganha uma camisa da Rede Pedagógica e tem, ao final, um certificado, né, de 60 horas. Gente, mas é um curso que vale muito mais do que 60 horas. Não, tá realmente excelente, viu? Aqui vamos deixar a modéstia de parte, porque realmente a professora Rafaela, ela, desculpe que a expressão, é um monstro de trabalhar, de pesquisar, e montou um curso realmente fantástico. O tema de hoje, então, é
criança, o alfabetizando. Pessoal, e o seguinte, né? A professora está aqui explicando, né, quem é a criança, porque para alfabetizar, você precisa conhecer esse seu parceiro, né, do processo de alfabetização e letramento, que é a criança. Conhecê-lo bem para você atendê-lo ainda melhor. Então, essa persona, qual é o seu perfil, quais, não é, as suas características, não é? O tipo ideal de criança. E veja, nós estamos aqui tratando de tipo ideal, mas a professora deixou muito claro que conhecer cada uma das crianças, porque que é o tipo ideal? O tipo ideal generaliza e dá perda, né? Você perde muita coisa quando você generaliza. Mas conhecer Verdade. cada criança, cada uma delas tem um tesouro, né, para apresentar. E nós, como professores, né, temos o dever de fazer essa mineração, de explorar esses tesouros e trazer para fora. Eu até lembrei aqui, professora Rafaela, como é que as professoras fazem toda a diferença na vida de uma criança. Eu lembro que lá no primeiro ano do ensino fundamental, uma professora pediu para a turma fazer uma história em quadrinhos. Eu fiz uma história em quadrinhos, né? De uma laranja que caiu, aí uma sementinha caiu, brotou. Uma historinha assim ilustrada. E a professora ficou tão encantada com aquilo que ela foi lá, olha só, ela copiou aquilo. Mimeógrafo naquela época, né? Rodou, Rodou. trouxe, entregou para Cheiro de todos. álcool. Cheio de álcool. Aquele cheirinho, aquele cheirinho, né? Ela entregou para cada um dos coleguinhas. Olha, veja a historinha que o Edivaldo produziu na atividade de ontem. Então, veja, a professora não tinha nenhuma obrigação, né? Vamos dizer, contratual de fazer isso. Mas a pessoa que tem a missão, a vocação de alfabetizar, faz esse tipo de milagre. Vou chamar de milagre, porque isso transforma a vida de uma pessoa para todo sempre, né? Então, é disso que você está falando, né? Da criança. O que é a criança? Como compreender a criança para a gente se ajudar nesse processo de alfabetização e letramento. E tem aqui uma pergunta aqui da Dilce Brito. Ela perguntou o seguinte, Rafaela, você já citou a Emília Ferreira, né? Ferreiro. Ela perguntou, que teóricos você indica, né? Teóricos que abordam esse processo de alfabetização na perspectiva que você está trazendo. Você citou alguns já na primeira live, mas talvez seria bom repetir para o pessoal, né? Basicamente, a partir desses três, né, se você entrar em contato com um texto de um desses três, ele já vai ter uma referência lá atrás enorme, né, do texto que vai dar para aproveitar. Magda Soares, Emília Ferreiro, Arthur Gomes de Moraes. Arthur Gomes de Moraes traz muito com relação à alfabetização mesmo, sabe? Assim, a apropriação do sistema de escrita alfabética, o passo a passo. Então, o Arthur Gomes de Moraes está na ativa, está pesquisando muito ainda, né? Então, eu acho que é uma ótima. E os textos da Magda Soares são maravilhosos. Tem uma plataforma do curso da primeira semana pedagógica, né? Lá na minha parte, alfabetização e letramento, tem um texto da Magda Soares pequeno, bem gostoso. Eu acho que para início de conversa está muito legal, né? E Emília Ferreiro já vem mais, né? Emília Ferreira é argentina, tá, gente? Ela não é brasileira. Emília Ferreiro foi pupila de Jean Piaget. Só para vocês terem uma noção assim, do tanto que quando a gente vai entrando nesse caminho, vai dando vontade de saber mais. Ela foi orientanda de doutorado do Jean Piaget. Por isso que quando a gente vai estudar lá a psicogênese da língua escrita, tem muita coincidência, né, e não é à toa, com a questão dos estágios de desenvolvimento que Piaget traz, com a questão mesmo da epistemologia genética de Piaget, né? Então ela trouxe muito de Piaget e muito da psicolinguística para compreender as etapas das crianças. E quando você desvenda o universo de Emília Ferreiro, facilita muito o trabalho em sala de aula. Falo por experiência própria, gente. Facilita muito. E nós vamos ter praticamente um módulo tratando disso. Como eu faço? Tem testes lá. Como é que eu faço? Passo a passo. Olha, isso, isso, isso e isso.
né? Como é que eu detecto? Também tem. Depois que eu detecto, eu detectei para quê? Tinha gente que começou a falar, ai meu Deus, ali, ó, meu pré-silábicozinho, meu silábico. Não, por favor, né? A criança é sujeito de aprendizagem, de experiências e de interações. A criança cresce a partir das interações que ela constitui na escola, em casa, na rua. Então, ela não é a PSzinha. Ela é a Ana, ela é o Enzo, que é um nome que tem muito por aí hoje em dia, né? Inclusive é o nome do meu irmão. Ela é a Mariana, ela é a Camila. Por que a gente faz esse teste? Porque é muito mais tranquilo da gente intervir. Então, é um diagnóstico para intervenção. É para munir o professor de mais essa ferramenta, né, dele saber, nossa, em que estágio, que hipótese. Vamos levantar conjecturas aqui. O que a criança pensou quando ela escreveu, por exemplo, boneca, O-E-A. Tá tudo errado? O erro é outra questão que a gente precisa se questionar o tempo inteiro se a gente for trabalhar na perspectiva do construtivismo mesmo, tá? É aquele que acha que a criança vai sozinha, não. A criança precisa muito, professor. Do socio-interacionismo, do letramento, né? Ela escreveu boneca, O-E-A. Ela já está se apropriando de uma série de coisas. Só que é muito mais tranquilo para ela colocar as vogais. E isso tem razões linguísticas. Daí você olha para aquilo ali e você, opa, já não está mais garatujando. Ela já não está mais só fazendo desenhos. Olha a hipótese que ela está agora. O que eu faço para ela passar dessa hipótese? Aí perguntaram aqui, como são as fichas conflitos, né? Tem de várias formas. Tem ficha que já tem um alfabeto móvel e a criança pode ir mudando e formando a palavra na frente, né? Tipo, aqui tem vários A's, vários B's, vários C's, e ela vai fazendo. Tem ficha que você coloca o desenho. Aqui, por exemplo, coloca o desenho de uma boneca e coloca 6 espaços. E daí a criança, se ela tá nessa hipótese de O e A hora que ela completar, ela vai, opa, tá faltando coisa. E aí ela vai ter que falar a palavra alta, a professora vai ter que falar a palavra alta para ela, a gente vai ter que fazer trabalho de consciência fonológica, vai ter que fazer trabalho fonêmico e aí ela vai completando essa hipótese. Então, mais uma possibilidade de ficha conflito. E tem ficha conflito da sílaba, que aí depende também como é que a criança está naquele momento. Ou seja, você coloca 3 espaços, né? E aí ela vai saber como é que ela vai completar. Mas o trabalho na alfabetização é muito, muito mesmo com ficha conflito e alfabeto móvel. Aí ali ela vai tentando, vai experienciando, vai mexendo no concreto. Geralmente os alfabetos móveis são concretos. Eu fazia no papelão grosso, tem professor que faz na madeira, né? E leva aquele monte para a sala de aula e dali a criança vai brincando. Bingo, dominó, tem N estratégias. Cruzadinha. A cruzadinha é uma ficha conflito, que é um gênero textual, né? Cruzadinha, que adulto faz, todo mundo faz. Mas você vê que a cruzadinha é cada letra no seu devido lugar. Aquilo ali para a criança é muito interessante, porque ela aprende, ela vai testando onde cada letra vai ficar. Olha, eu até esqueci como é que foi o começo da fala. Eu falo tanto que eu esqueci. Tá. Não, Foi tá falando a pergunta inicial para eu poder fechar. Você está falando dos teóricos, né? E depois você falou aí das fichas conflito, né? A gente entrou nessa pergunta. Isso, que perguntaram aqui. Ficou muito bem respondido. Pessoal, e o seguinte, para quem chegou agora, eu vi que chegou mais um montão de gente, não vai chegar mais gente nessa turma aqui. E aqui o espaço é aberto, pode chegar, pode tomar o seu lugar aí. Estamos aqui com a segunda live da primeira aula do curso de alfabetização e letramento da rede pedagógica com a professora doutora Rafaela Marques. Isso aqui, gente, é o seguinte, olha, esse curso aqui é um curso indispensável. Certo, tem alguns cursos aí, pode dizer, não, esse curso aqui talvez seja um artigo de luxo para mim, mas esse curso de alfabetização e letramento é o curso número 1 da rede pedagógica, tá? Foi o curso que a rede pedagógica procurou montar primeiro, por algumas questões. O curso chegou um pouco depois, mas é a nossa prioridade, porque isso é o staple. A palavra staple em inglês seria tipo o arroz com feijão, né? Depois você traz ali o restante. Então, realmente é um curso muito importante. Por quê?
Porque a partir desse curso você faz as conexões para você otimizar todo o processo de educação. Isso aqui é básico, é o elementar, é o indispensável. E professora Rafaela Marques, gente, olha, quem não se inscreveu ainda, como é que eu faço para aproveitar esse curso? Olha só, nós estamos disponibilizando 4 aulas gratuitas na plataforma www.rpad.com.br. O link para inscrição também está na bio, no cabeçalho do Instagram da Rede Pedagógica. Você clica, acessa e faz 4 aulas riquíssimas com material e você vai aproveitar bastante. E quem adquiriu o curso vai ter aí a oportunidade de pagar em 4 parcelas de R$ 50, ganhar a camisa aqui da Rede Pedagógica e ter um certificado de 60 horas, que vai fazer muita diferença na sua prática como alfabetizadora e como educadora. E professora Rafaela, na sua aula você traz uma referência a Loris Malaguzzi. Eu achei muito interessante. E você fala do risco de nós silenciarmos a criança. Eu lembro também que na primeira semana da Rede Pedagógica, você fez uma ênfase na importância da oralidade para colocar as crianças para falar. Isso foi uma coisa também que ontem o Paulo Tati ressaltou aqui numa live na Rede Pedagógica, né, falando dos bebês, que os bebês, como você falou também na primeira live aqui hoje, que os bebês se expressam pelo corpinho. Né? O corpinho das crianças, dos bebês, das crianças pequenas, né, exalam linguagem, né? É uma coisa muito interessante. Então, sobre essa questão do risco de nós silenciarmos as crianças, podarmos as crianças, restringirmos o potencial das crianças, caminhando em sentido inverso ao objetivo da educação, que é expandir, né, a individualidade das pessoas. Como é que você evita essa questão do silenciamento das crianças no processo de alfabetização e letramento? Olha, a oralidade é uma prática, né, é um eixo, inclusive, que a BNCC também contempla, mas que os PCNs já contemplavam, né? Então, há muito se fala que a gente precisa trabalhar a oralidade em sala. Só que a gente percebe que no começo da alfabetização, a leitura e a escrita são prioridade, então acaba que a oralidade vai ficando, e socialmente a gente se habituou a achar que da voz, as crianças da voz não, né? Elas têm voz em abundância, a gente só precisa ouvir as crianças, né? É igual a história, você vai ficando com a orelha verde porque você precisa ouvir tudo que é importante, né? E que a curiosidade vem da orelha verde, né? Que é da história do Malaguzzi. E só que o que acontece em sala? Acaba que a gente vai negligenciando, né, a questão da oralidade. Eu trago também algum ponto do FUS que eu acredito que não seja agora nas noções de criança e infância, a questão do professor estabelecer uma rotina semanal em que ele tem ali as atividades diárias que ele trabalha. E essa rotina semanal, pelo menos, precisa contemplar todos os eixos. Ou seja, eu preciso trabalhar a oralidade, eu preciso trabalhar a leitura e a escuta, eu preciso trabalhar a produção, né, textual e semiótica. Não, a gente saiu um pouco dessa produção literal, e hoje em dia a gente produz de várias formas, e eu preciso trabalhar a análise linguística. Então, a oralidade é um dos eixos da língua portuguesa que a gente precisa trabalhar. Inclusive, por exemplo, no currículo da minha região, né, contempla uma oralidade monitorada também. Né? A gente não trabalha com a criança somente a linguagem informal, a gente precisa trabalhar com a criança também a linguagem formal, porque a criança precisa ter uma participação social. E o que acontece é que a gente não estabelece, por exemplo, trabalhos em grupo na alfabetização. É muito raro você ver um professor pedindo para uma criança explicar, por exemplo, o ciclo da água. E isso é extremamente importante, porque é um momento de monitoramento de fala, né? Eu já fiz isso em sala, gostava de fazer bastante,
E a gente percebe que eles ficam tensos e na tensão você monitora a sua fala. E é importante, Rafaela, deixar ele um pouco tenso? Sim, porque na sociedade a gente passa por essas questões de eu ter que falar para um público maior, para uma audiência diferenciada, e que aquele público precisa me compreender, né? Então, repito mais uma vez, a questão não é da voz das crianças. As crianças têm muita voz, gente. A gente vê isso pelo recreio, a gente vê isso. Só que a questão é que socialmente a gente passou a associar trabalhos de oralidade com bagunça, com barulho. E a gente tem um currículo, a gente tem uma base, né, que evidencia quando vira currículo em cada local, né, que evidencia que a gente necessita trabalhar com esse eixo, que é extremamente relevante, que é o eixo da oralidade. E a gente tem gêneros textuais que são predominantemente orais. O que a gente faz em sala de aula, passa eles no quadro. Eles são orais. Um recado, a gente tem um recado escrito que a gente deixa em casa quando a gente tem que sair mais cedo, mas a gente também dá um recado que o colega falou, que a mãe deixou, que o irmão deixou para a mãe, oralmente. Raramente um recado é escrito, ele só é escrito quando não tem, o seu interlocutor não está lá e nem está outra pessoa que possa dizer ao seu interlocutor. Recado é telefone sem fio. Vai dizendo um para o outro, para o outro, para o outro. Em sala de aula, quando nós vamos trabalhar, por exemplo, o gênero textual recado, a gente dá ênfase a um recado escrito no quadro. E ele pode ser um gênero oral. Palestra é um gênero oral. Seminário é um gênero oral. Reconto de história. Por que a gente só pede, a maioria das vezes a gente pede reconto escrito? Ah, Rafael, eu tenho que trabalhar a produção textual. Tem. Mas quando vocês virem lá a ficha da rotina e vocês marcarem cada eixo com uma cor, e aí a oralidade é amarelo, você não vai ver um amarelinho lá na sua semana. Opa, sexta-feira eu preciso, seguindo, lógico, a minha sequência didática, ou o meu projeto, ou o meu tema da semana, ou não sei, depende de como a pessoa trabalha, eu preciso contemplar a oralidade. E uma oralidade contextualizada, uma oralidade que tenha participação social tal qual os outros gêneros que eu trabalho. Muito bom, muito bom. Essa questão da oralidade, então, sendo enfatizada aqui pela professora Rafaela Marques, por exemplo. Essa live está toda estruturada na linguagem oral. Sim, toda. Né? Então, tem importância muito grande, né? Para a criança, de ouvir a voz da professora, de ouvir a própria voz, né? De ouvir o colega. A escuta é um elemento importante. Escuta, hoje a gente tem esse nome nos documentos, a escuta. Você escutar a leitura do professor é um aprendizado que, assim, precisa acontecer. Muito bom, gente. Olha, e não para de chegar gente nessa live aqui, né? Realmente está muito interessante essa aula da professora Rafaela Marques. Mas pegou as perguntas aqui, deixa eu ver se consigo abrir agora. Assim, olha, a live vai ser gravada? Sim, a live vai ser gravada e vai estar disponível no feed, tá? Não é a mesma, perguntaram se era o mesmo curso da primeira semana, não é, tá? Bem ampliado. Não é, tá? Aqui não tá é. como... Sim, horário da live. Gente, olha, nós vamos programar a segunda live desse curso, Alfabetização e Letramento, para lançar uma outra aula e vamos informar isso depois para vocês. Tá joia? E outra questão aqui bem importante, né? Perguntaram sobre a alfabetização de crianças de 3 anos. Então, professora, quem perguntou aqui foi a Celiane, como trabalhar com crianças... Opa, a pergunta é um pouco diferente. De 3 anos por live. É possível, professora? Meu Deus, olha, a gente está sendo atropelado, né? Literalmente, em todos os aspectos, pela pandemia, por essas questões que nós, professores, estamos tendo que ser multiusos, polivalente, etc. Como trabalhar live com uma criança de 3 anos? Gente, na ludicidade. O que eu posso dizer para vocês é que o que eu tenho visto, que tem funcionado, é musicalização, né, pelas lives, tem sido bacana, tem sido satisfatório. Contar histórias, né, tem sido satisfatório.
Agora, outros elementos mais individualizados, a gente tem que ter a consciência de que, primeiro, a concentração da criança de 3 anos já é uma concentração mais curta. Então, com certeza, essa live ela precisa ser curtinha. Né? Não é igual em sala de aula que ele vai ter um tempo para brincar com um colega, ou que em 3 anos, claro que a gente não dá aquele tanto de atividade, né, gente? Educação infantil. Na educação infantil, é interação. Se a criança passa o dia todo na escola, ela tem um momento do cochilo, ela tem um momento de comer, então ela já tem uma rotina diferenciada também. Eu acredito que as lives precisam trazer os elementos mais de interação. Por exemplo, se essas lives contemplarem as outras pessoas da sala também, ou eu vi que tem professores que estão fazendo por Meet, né? E aí aparecem as outras, Zoom, Meet, que aparecem as outras crianças, né? Claro que você fazer uma live com a criança de 3 anos, gente, vocês sabem que isso vai impactar diretamente em quem, gente? Nos pais, né? Então precisamos pensar a respeito disso. Tá? Como é que isso está acontecendo na pandemia, né? Se é o ensino à distância ou se é o ensino remoto, né? Nós estamos encarando o ensino remoto porque as crianças não estão preparadas para o ensino à distância, nem era isso que era previsto, então a gente está tendo que se adaptar. Eu, como Rafaela, eu digo, a mãe não é professora, mesmo que a mãe seja professora, ela não é professora do seu filho. Né? Então, dependendo do que você demandar nessa live, você sabe que o trabalho vai ser dos pais, inclusive de conectar a criança de 3 anos. Né? Então, vamos para uma coisa mais leve, uma musicalização, uma contagem de histórias, uma interação oral, uma chamada de atenção das crianças, contar histórias com livros de imagens e ir passando, para chamar a atenção delas naquele momento, mas um curto momento. Você coloca muita coisa, você vai demandar os pais das crianças e não as próprias crianças, né? E aí o estresse em casa vai ser pior, né? Sim, a criança sai correndo, a criança de 3 anos, gente, ela não entende que de repente, ao invés de ir para a escolinha, ela tem que sentar na frente do computador, que para ela é só um joguinho, né? Ela pega esporadicamente para jogar e ali agora ela vai estudar. E é a faixa etária, sim, do lúdico, a educação infantil. A gente sabe que a alfabetização é legitimamente contemplada nos anos iniciais. Isso não quer dizer, né, que na educação infantil eles não têm um contato com vários textos. Eles têm sim, e isso é muito interessante. Mas não precisa ter essa obrigatoriedade. Ah, muito bom, professor. Nós temos aqui ainda 9 minutos, né, para a gente terminar aqui com segurança. Uhum. Para quem chegou depois, entrou mais gente, né, na sala. Deixa eu avisar aqui para quem chegou depois, os desavisados aqui dessa nossa live. Estamos aqui, tá? Na segunda live de lançamento do curso Alfabetização e Letramento da professora doutora Rafaela Marques. Já teve uma live mais cedo, às 19, que está disponível no feed da Rede Pedagógica. Nós disponibilizamos também uma aula gratuita que você pode ir assistir, né, depois. Não tem problema, quem não assistiu ainda pode se inscrever em www.rpad.com.br. O link está na bio. Mesmo quem vai assistir essa live depois, que agora está assim, Rafaela, milhares de pessoas assistem as lives depois. Onde? No Instagram, assistem no YouTube da Rede Pedagógica ou no Facebook. Essa live vai estar, na verdade, espalhada nas mídias sociais da Rede Pedagógica. Então, quem não está assistindo agora e assistir depois, também pode fazer as aulas gratuitas. Gente, são 4 aulas gratuitas. Eu tenho certeza que são 4 aulas que vão transformar a sua prática docente, não só para quem é alfabetizador, mas para todo professor. A primeira live foi show, sensacional, e essa segunda também eu estou apreciando bastante. E na primeira live, por falar também, né, ensino à distância para crianças pequenas. Você citou aí até, professora Rafaela, a estratégia de contação de histórias, né? Musicalização. Nós temos curso de contação de histórias na Rede Pedagógica com a Jussara Ferreira, que inclusive ela monta os recursos, o cenário, monta tudo e ensina também aos professores como fazer e como trabalhar com esse recurso pedagógico que é a contação de histórias. E temos também musicalização com a professora Débora Munhoz, que também participou da primeira semana. Tem esse curso também disponível. E tem também uma outra questão que eu tenho certeza que você também iria corroborar, que é brincadeiras, né? Nós temos também um curso de brincadeiras
com a professora Ana Tati. Então, são coisas que nossos professores vamos ter que saber utilizar cada vez mais para prender a atenção das crianças. E, obviamente, nós não vamos pensar que depois do isolamento social que voltaremos a ser os mesmos. Não. Esses recursos, né, tecnológicos vieram para ficar. Já estudos, já há muito tempo para introduzir essas tecnologias em todas as etapas da educação e agora houve uma acelerada nesse processo que vai continuar, mas obviamente privilegiando o presencial. E professor, então puxando então dessa questão, né, da digitalização, ensino à distância de crianças pequenas e fazendo uma articulação com o que você falou da transformação do tipo ideal da criança na Idade Média e na Idade Moderna. As pessoas sabem muito bem disso na Idade Média, né, até ali, século XVI, mais ou menos, XVII, depois tem a Idade Moderna, surge basicamente com as grandes navegações e se consolida ali com as revoluções industriais. Como disse a professora Rafaela na primeira live, você tem ali a construção de um novo tipo de infância, uma infância destacada da vida adulta, você passa a valorizar uma série de concepções, né, que vão acabar desaguando nisso, que é a necessidade de você escolarizar as crianças, educar, alfabetizar, potencializar para a vida e para a autonomia. Mas, professora, alguns autores já têm falado em uma nova mutação. É aqui que eu gostaria de chegar, que seria o esgotamento da modernidade, o surgimento da pós-modernidade, sociedade de risco, né? Sociedade líquida, para usar aqui a expressão do Bauman, Zygmunt Bauman, né? E tem muito a ver com a questão da digitalização, né? Até as crianças pequenas agora precisando lidar com a digitalização. Então, essa persona, esse cliente, esse tipo ideal, a criança, passou por um processo de transformação que nós, os professores, não podemos ignorar. Que transformação foi essa, professora? Bem, é interessante que a gente fala que as crianças nascem, né, numa sociedade letrada. Hoje em dia, na verdade, as crianças nascem numa sociedade digital, né? Então, a própria BNCC, né, traz para a gente, que vai ser contemplado também em alguma parte do curso, essa questão de hoje em dia a gente falar para além de letramento, a gente falar de letramentos, de múltiplos letramentos, a gente falar de semiótica, de multimodalidade, e tudo isso vem dessa questão dessa era, né, digital, dessa era tecnológica, que nossas crianças já nascem touch, né? As crianças já nascem com o dedinho quase automatizado para passarem a tela, né? Qual é o nosso grande desafio? Aí a gente já está falando de uma infância pós-moderna e líquida, né? Não é nem a infância contemporânea. A infância contemporânea é a infância sem um trabalho tão premente. A infância contemporânea é aquela que tem os seus próprios artefatos, que tem brinquedos, que tem especialidades. Essa infância pós-moderna e líquida, né, é a infância que já cresce permeada por jogos digitais, permeada por outras demandas que o professor não nasceu com aquelas demandas, né? Eu, por exemplo, eu era da época do cachaçinha como professora, mimeógrafo, né? A gente chamava de cachaçinha. Cansei de rodar no cachaçinha, aquele cheiro de álcool tremendo que você colocava e tudo, e assim, eu passei por isso e eu me considero nova, e eu sou dessa época do cachaçinha. Hoje em dia, as crianças, da educação infantil, já têm aulas, hoje em dia até mesmo por lives, mas em escolas, não é raro, até escolas públicas, elas verem vídeos nos data shows, não na TV. A professora fazer uma pesquisa em algum buscador na frente delas. Nos anos iniciais, então, a gente já manipula e muitas vezes já mostra para elas, porque elas não vão mais às bibliotecas para fazerem os pequenos trabalhos que a gente pede, mesmo sendo curtos. Elas vão pesquisar na internet. Se a gente pede um texto sobre determinado assunto, elas vão pesquisar ali. Então, o nosso papel é abrir ali na sala, quando a escola tem, óbvio, né? E mostrar para elas como fazer essa pesquisa, né?
Agora, a gente tem uns prós e uns contras, né? A gente tem que trabalhar com isso, tem, porque é a nossa realidade. Porque se nós não formos nessa perspectiva, nós vamos nos distanciar do nosso aluno. Só que, em termos de interação, né, que particularmente é o meu objeto de estudos e é o que eu gosto, isso atrapalha bastante, né? Por exemplo, se eu tivesse optado por fazer a minha pesquisa em uma escola no centro de Brasília, de alta classe social, de elite, como tem muito aqui em Brasília. Brasília é uma desigualdade imensa, né? Que é tremendo. Tanto que é Brasília e Distrito Federal, né? Tudo que É não está ali no verdade. centro está circulando para outras bandas, né? Se eu tivesse optado por fazer em Brasília mesmo, na escola privada, além do meu campo ser completamente diferente, poderia ser, né, fazendo hipótese aqui de pesquisa, que eu não encontrasse grupos de crianças brincando, muitos, como eu encontrei em uma escola pública periférica. Porque as crianças estariam, cada qual no seu aparato tecnológico, interagindo com o jogo, com a rede social, enfim, interagindo com o universo digital e interagindo com outras pessoas que estavam longe, não com os colegas que estavam próximos. Então, em termos de interação, a gente vai ter que estudar como vai ser para as crianças que vão aos restaurantes, por exemplo, e ao invés de ir para a brinquedoteca, prefere ficar sentado na mesa junto com os pais, mas no celular do pai ou em um tablet brincando. Crianças que eu já vi que tinham a mesma idade em mesas próximas em qualquer local, que elas não chegavam para conversar umas com as outras, cada uma estava no seu equipamento. Como é que vai ser essa troca, né? Pensando em zona de desenvolvimento proximal e pensando que a gente aprende interação com o objeto, né, de acordo com Piaget, de acordo com Vygotsky, com interação mesmo com a sociedade, com as pessoas, com a cultura, né? Como vai ser essa aprendizagem? E nós vamos ter que mediar a aprendizagem delas a partir dos aparatos tecnológicos. Por isso que hoje em dia expandiu para multiletramentos, múltiplos letramentos, letramentos. Porque são vários os usos de linguagens que acontecem hoje em dia. E a gente precisa, sim, traduzir essas linguagens para elas, sob pena delas absorverem o que elas não devem absorver em determinado momento, né? Então, estamos preparados para isso? Sinceramente, eu não sei. E a pandemia nos aproximou muito mais de algo que a gente poderia estar distante há alguns anos, né? Vamos ter que conviver com isso. É verdade, né? Quando a gente fala de crise, né, alguns autores, eu pensaria aqui no Anthony Giddens, por exemplo, que tem um autor brasileiro que o traduz muito bem, traduz os conceitos, né, que é o José Maurício Domingues, a questão de encaixe e desencaixe. Você tem coisas desencaixadas aí, né? O professor não está encaixado nessa realidade ainda, exatamente, porque a realidade veio rápido demais, o futuro, né, está acontecendo rápido demais. Mas, professor, nós estamos aqui com o nosso tempo encerrando. Eu gostaria, então, de liberar para você a palavra, fazer uma saudação final aqui às nossas queridas alunas, aos nossos queridos alunos, a esses maravilhosos seguidores da rede pedagógica. Eu queria agradecer muito a audiência, o carinho, os coraçõezinhos, os comentários, as perguntas, as inquietações. Eu acho que trabalhar com o aluno, com o professor, com a educação, né, é inculcar, né? Então, eu costumo dizer que é muito bom quando a gente inculca e a pessoa vem depois, não entendi isso, espera aí, eu quero saber e tal. Não funciona assim e tal. Isso é muito bom. Então, agradeço essa interlocução. Em tempos de pandemia é muito bom a gente ter essa interlocução, essa interação com mais de 100 pessoas, faz falta, né? E quero dizer que o curso foi feito com muito carinho, né? A gente hoje falou de uma pequena parte dele, que foi a questão da criança e das infâncias. E, para finalizar, eu só quero dizer a importância de nós, professores, sabermos, entendermos as crianças, porque são múltiplas, e a infância, as infâncias. Dependendo de onde a criança está, ela passa por uma infância completamente diferente. Por que isso é importante? Porque eu, como professor, vou ter a minha prática pedagógica totalmente orientada pelas minhas concepções de criança, de infância, de língua, de sociedade, de discurso. E a gente precisa compreender que tudo isso atravessa a gente.
Então, se eu penso na criança daquela forma como ela era pensada antigamente, como uma tábula rasa, como passiva, né, como dominada pelos adultos, como, olha, não é para falar não, o universo é adulto, o universo não é seu. Em sala de aula, eu não vou oportunizar essa criança ser protagonista da própria aprendizagem dela. Agora, se eu penso na criança como sujeito, como digna de estudos por si própria, como dona de múltiplas vozes, eu permito com que ela participe, com que ela explore a escola, com que ela explore a cidade, com que ela tenha pequenas decisões em sala de aula. E vocês podem ter certeza que isso vai modificar imensamente as experiências de infância dela. Então, eu continuo batendo na tecla que, antes de tudo, e a gente começa do fim para o começo, tá? Não se preocupe, então eu também comecei assim e eu tô aprendendo todo dia. A gente começa do fim para o começo. Uma hora a gente tem que parar e ver que começo é esse. Quem é esse indivíduo que eu quero formar, que eu quero melhorar, esse sujeito? É uma criança, eu preciso entender a trajetória histórica para ela ter chegado até aqui, e aí a pós-modernidade, a criança líquida, a criança digital. É tanta coisa para a gente pensar que, se a gente ainda estiver pensando naquela criança adulto miniatura, a nossa aprendizagem, infelizmente, o nosso ensino vai estar focado nisso e não vai ser da maneira como a gente quer. Ok, então vamos encerrar rapidinho para não sermos derrubados pelo Instagram. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Ter vocês. Daqui a pouco eu volto com os recados, tá? Quem não se inscreveu, www.rpad.com.br, curso Alfabetização e Letramento, 4 aulas grátis. Rafaela, tchau, Edivaldo. Obrigada. Muito bom. Depois a gente vai continuar aqui com mais lives aqui. Todo mundo adorou, especialmente eu. Boa noite. Obrigada, também adorei. Tchau. Tchau, até mais.